impossível você trabalhar 6 por 1 presencial e morar longe do trabalho e ainda fazer conteúdo de qualidade ao mesmo tempo. Eu tô há mais ou menos um mês, vai fazer um mês essa semana agora, que eu tô num freela de Copa do Mundo. E não é a minha primeira vez cobrindo Copa do Mundo, já tive essa experiência na Copa de 2022. Mas naquela época eu trabalhava home office, era híbrido durante a Copa. Eu ia presencialmente mais ou menos umas 2 vezes por semana, às vezes 3. Teve semana que eu fui uma. Mas agora eu tô trabalhando 6 por 1 e eu preciso ir presencial todos os dias. Eu levo mais ou menos 1h30 para chegar, 1h30 para voltar. Às vezes eu vou à noite, aí eu volto de Uber, dá mais ou menos uns 40 minutinhos. Mas, enfim, essa está sendo a minha rotina. E longe de ser uma crítica, né? Se você acha que é uma crítica, não pense que é uma crítica. É apenas a constatação do fato, né? Que eu tô tendo essa experiência pela primeira vez. Para quem não sabe, eu tenho 29 anos. Pode ser que quando você veja eu tenha 30 ou mais. Mas, pelo menos não tem como, né? Mas eu sempre trabalhei ou home office ou híbrido. Eu tô morando aqui em São Paulo há mais ou menos 1 ano e meio e eu vim pra cá, né, pra trabalhar presencial, porque eu trabalhava antes de home office em Niterói, no Rio de Janeiro. E vim pra cá pra trabalhar presencial, só que teve um período que foi todos os dias, mas eu precisava chegar mais ou menos umas 9 horas e voltava pra casa umas 2. E aí eu terminava o trabalho de casa, com edição, postar em rede social e tudo mais. Presencial eu ia só pra live, né? Que a gente fazia um programa diário. E aí depois de um tempo virou um programa dia sim, dia não. Era segunda, quarta e sexta. Então eu precisava ir presencial, nem todos os dias, na verdade. Eu ia segunda e sexta. Então eu tinha uma rotina muito tranquila e não sabia, não valorizava. Né, também, porra, não vou falar que eu era o fraco, não. Não, era cansativo também, lógico que é. Só que eu tinha mais tempo para fazer outras coisas. Inclusive eu comecei o canal enquanto eu ainda trabalhava, né, no meu antigo trabalho. E comecei a fazer os vídeos, né, porque eu tinha tempo para isso. E aí eu tô agora com uma pausa, você pode ver que meu último vídeo deve ter o quê? Um mês, mais ou menos. Vem de um período que eu não tô tendo tempo pra parar com calma e escrever um roteiro, gravar e principalmente editar, que é o mais difícil, eu acho. Quer dizer, o mais difícil eu não sei, mas é o que dá mais tempo, né? Então eu tenho que escolher entre um processo todo que vai me consumir algumas horas, entre gravar o roteiro, gravar o roteiro, escrever o roteiro, gravar o vídeo e editar. Ou eu posso só dar uma respirada, comer um negócio e descansar. Porque eu acabei de chegar em casa, são 9 da noite, e daqui a pouco eu tenho que dormir para acordar cedo no dia seguinte. Então assim, esse é o contexto, né? Minha rotina nessas últimas semanas. Mas antes de aprofundar, eu quero já, tipo, cortar a hipótese de que você pense que esse é um vídeo de tipo, nossa, coitadinho, olha como ele é sofrido. Tipo, isso aqui infelizmente, né, não era pra ser, né, isso aqui não é. Também não quero que você seja a pessoa que pense, isso aí é o mínimo, todo mundo tem que fazer isso e viver a vida assim. Porque isso não é o certo. O certo seria a gente trabalhar bem menos. Mas eu entendo que, infelizmente, não é a nossa realidade. Então, a maior parte da população vive assim, trabalhando 6 por 1, muitos tendo que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, fazer uma faculdade, ou tem a família, então tem que cuidar do filho. Eu sou sozinho, então assim, caralho, que frase pesada, né? Mas assim, quero dizer só que assim, eu não tenho um filho, eu não tenho uma esposa, uma namorada. Pode ser que isso fosse melhor, né? Tipo, porque ter uma pessoa, você divide nas tarefas, você ganha em dobro, né? Se os dois estiverem empregados. Mas assim, quero dizer no sentido de eu não tenho que chegar em casa e dar atenção para alguém. Não como se fosse uma coisa negativa, mas tá entendendo o que eu quero chegar, né? Quando você
tem filho, você tem esposa, marido, é bom você fazer essa manutenção, né? É saudável. Eu não tenho isso, então assim, o meu tempo é muito pra mim mesmo. O que eu faço é, tipo, eu só dependo de mim, eu só respondo por mim e não devo nada a ninguém. Então, assim, imagina quem tem tudo isso pra dividir o tempo. Então, se já não dá pra mim, imagina pra quem tem que, porra, cuidar de filho, ter que trabalhar, ter que estudar, ir pra faculdade, enfim. É... Então, pra você, né, ver que a minha situação nem é das piores, assim, em questão de não tem tempo pra nada. Realmente não tem muito tempo, mas tem gente que tem menos tempo ainda. Então, por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu achei interessante passar essa reflexão que eu tava tendo, porque se você é uma pessoa que trabalha 6 por um e tá pensando em gravar conteúdo, pode ser interessante você ouvir a minha visão, né, a minha experiência, porque isso pode te ajudar a pensar, né? Tipo, não, nem no sentido de tipo, desistir, mas talvez no sentido de avaliar pontos diferentes, pontos novos, perspectivas novas, enfim. Esse canal é sobre isso, né? Falar as coisas que eu quero falar, e se você tá aqui é porque você tá querendo ouvir também o que eu tenho pra dizer. Como eu tava falando, a minha situação é até bem privilegiada, né? Porque o meu tempo é mais pra mim mesmo, né? Eu chego em casa e eu não preciso fazer nada a mais, né? Não tem que cuidar de alguém, já falei isso tudo, né? Não vou repetir. Mas além disso, eu também tenho um outro privilégio, que é o de ter pra onde voltar. Que isso eu acho que talvez seja a coisa mais importante na vida adulta, no início da vida adulta, né? Pelo menos. Que é tipo, deu tudo errado, o que que você vai fazer? Tipo, você tá desempregado, você perdeu o seu freela, seu bico, seja lá o que for. O que que você vai fazer, pra onde é que você vai? E isso, né, depois que eu entrei na vida adulta, eu comecei a valorizar essas coisas. Acho que pra mim isso é o top um talvez, ou se não for, tá ali no top 3. Mas eu tenho pra onde ir, né? Inclusive, estou de mudança, fica aqui a informação caso você ainda não saiba. Mas eu vou voltar para Niterói em breve. E lá eu não vou precisar trabalhar, né? Eu não preciso bater ponto 9 horas por dia, 5 dias por semana, 6 dias por semana. Então eu vou ter muito tempo disponível para investir em mim. E tempo talvez seja a coisa mais preciosa da vida, né? Isso aí é um papo talvez para outro vídeo. Mas pelo menos na minha fase agora, né? O que que eu quero da minha vida, eu preciso de muito tempo. E eu vou ter a oportunidade de ter esse tempo para investir nessas coisas. Eu, né, como eu falei, estou de mudança, é porque significa que eu não tenho mais emprego, né? Fomos demitidos, o nosso site foi por água abaixo. Na verdade ele ainda está ativo, mas todo mundo que estava trabalhando foi mandado embora. É um negócio complexo. Mas recebi, né, um dinheirinho, né? Vai ter o seguro-desemprego e tal. Então eu consigo ficar de boa um período, não sei de quanto tempo, pode ser 6 meses, pode ser um ano, vai depender do quanto eu segurar as contas também. Mas eu vou ter tempo para poder investir, né, nesse canal, em outros canais também. Eu tenho um canal de basquete com os amigos que é muito promissor, inclusive, né? Galera boa pra caralho, a gente voltou agora e já estamos tendo uns números bem maneiros. Então quero investir nisso. E outras coisas também, né? Tipo, voltar a praticar esporte, ter uma rotina mais saudável, coisas que eu não tô conseguindo fazer aqui. E eu sinto que é uma parada que me enfraquece muito no meu dia a dia. Que é tipo, eu tenho porra, dor nas costas, dor no joelho, porque eu não consigo voltar a fazer uma academia, fazer alguma coisa, uma atividade física para recuperar. Então agora eu vou ter esse tempo para isso. E enfim, por que eu tô falando isso? Eu tenho esse privilégio, como eu falei, mas eu sei que muita gente não tem. Então, tipo, tem muita gente que depende de, tipo, precisa estar botando dinheiro, todo mês precisa estar entrando dinheiro. Não tem essa de, tipo, eu posso ficar um tempo sem receber dinheiro, porque eu não preciso pagar contas, eu não preciso, né, tipo, se eu quiser eu consigo segurar bem e gastar pouquinho, R$ 200, R$ 300 por mês.
sei lá, dando um valor hipotético. Mas a pessoa precisa, né, sobreviver, e sobreviver é caro. Você não consegue pagar o aluguel e se alimentar com menos de, porra, R$ 1.000, R$ 800. Se você for sozinho e apertar bem, às vezes dá, mas, pô, aluguel, luz, internet, água, tipo, se você pagar tudo, se não tiver gato, se não tiver nada, mano, vai R$ 1.000 facinho, facinho, facinho. Então, eu tenho esse privilégio, pode ser que você não tenha, por exemplo. Então, é muito fácil eu falar, pô, saia do seu emprego e invista um tempo em você para você ter tempo, né, fazer conteúdo, fazer seu canal, enfim. Não dá pra falar isso, né? Então, eu sei que não vai servir para todo mundo esse conselho. Então, o que você faz se você precisar de dinheiro todo mês? Eu não sei. Então, tipo, talvez não dê pra fazer conteúdo mesmo. Ou talvez você tenha que fazer um conteúdo mais simples, ou enfim, dá um jeito de fazer algo que consiga estar encaixado nos poucos tempos livres que você tem. Não vai dar pra fazer um conteúdo elaborado, tipo, botar legenda e vários negócios e tal, e efeitos, porque não tem tempo pra fazer isso. Então, é muito triste, tipo, você perceber que para você conseguir prosperar com algo tipo que você mesmo, né, quer fazer por conta própria, você precisa, tipo, ter esse privilégio de não precisar gastar dinheiro com nada, ou você tem que ter já muito dinheiro guardado e realmente investir em você. Você vai ter lá, tipo, porra, trabalhei, e agora eu tenho, sei lá, R$ 100.000. Eu vou gastar 5 por mês e eu vou ter 20 meses para investir em alguma coisa que eu tô fazendo, um projeto. Nossa, tô muito encatarrado. E é muito triste, porque assim, a gente vê na internet tantas vezes, né, o pessoal repetindo aqueles discursos de basta você querer, basta você se esforçar, não sei o que. Só que, tipo, eu não concordo com isso, né, desde muito tempo, não vou falar desde sempre, porque na minha adolescência eu era meio como é que fala? Pró-meritocracia, esse negócio, foi evoluindo com o tempo. Mas, pô, já tem muitos anos, desde que eu sou adulto, pelo menos, eu já tenho essa ciência, essa noção de mundo, né, de que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, como eu falei, a boa parte dos meus trabalhos foram home office ou híbrido, então, tipo, eu já tinha noção, mas eu não vivia isso. E agora eu tô vivendo pela primeira vez, né, um trabalho de 6 por um. E é foda porque, tipo assim, eu durmo 8 horas por dia, mais ou menos. Aí saio de casa, né, vamos dizer que eu durmo de meia-noite até as 8. Porque às vezes passa de um pouquinho de meia-noite, mas eu acordo às 8. Saio de casa às 9, um pouquinho antes das 9. Chego no trabalho às 10, saio às 7 e chego aqui em casa mais ou menos umas 8, 8 e meia. Então, não, se eu saio às 7 eu chego às 8 e meia, 8 e meia, 9. Então, tipo assim, no momento que eu fui dormir, que era meia-noite, até o momento que eu voltei a ter um momento livre de novo, já era tipo 9 horas da noite. Se passaram 21 horas entre o que eu dormi, o que eu acordei, fui trabalhar e voltei, tô com o tempo livre de novo. E aí eu tenho de tipo 9 até meia-noite pra fazer alguma coisa útil. E aí, tipo assim, caralho, o que eu faço com 3 horas? Se eu for fazer um bagulho pra comer, tipo, caralho, eu preciso fazer uma janta. Não tem mais muito tempo. Eu vou fazer a janta, eu vou comer, eu vou lavar a louça. Falo, caralho, sobrou 1 hora e meia, 1 hora. 1 hora não dá pra tu fazer, porra, um roteiro, um negócio bem feito, tipo. E assim, também tô falando que não dá. Óbvio que dá. Se você for uma pessoa hiper, ultra, mega focada, mano, às vezes dá. E eu que sou um vagabundo. Mas, tipo, eu não funciono assim. Eu não consigo trabalhar, tipo, 1 horinha por dia, vou conseguir fazer, tipo, um vídeo bom por semana. Que o que eu tava fazendo é um vídeo por semana só, né? Nem, porra, 3 vídeos por semana, um vídeo por dia. Umzinho por semana só. Daria pra fazer dividido em 1 hora por dia e trabalhar 5 dias quando eu chegasse em casa?
Varia até. Mas caralho, eu odeio isso de trabalhando aos pouquinhos. Eu gosto de ter um tempo pra, né, ter calma e fazer os bagulho todo de uma vez só. E tá no máximo é, dividir em 2 dias. Tipo, um pra escrever e o outro pra gravar e editar. Ou um eu escrevo e gravo e o outro eu só edito. Mas não dá pra, tipo, um dia eu escrevo, o outro eu gravo, o outro eu edito. Eu não funciono assim, pelo menos. E uma horinha, não dá pra fazer muita coisa. Então, enfim. É... Mesmo assim, né, como eu falei, isso seria num mundo onde você só trabalha e faz conteúdo. Agora imagina quem, tipo, para ter uma vida saudável, você vai fazer uma academia, vai praticar um esporte. Você tem aquelas 3 horinhas que eu falei para fazer isso tudo. Você chega em casa, come um negócio, vai pra academia, volta. Acabou o tempo. Não tem como você fazer uma academia e fazer conteúdo. Não tem como você praticar um esporte e fazer conteúdo. Como, tipo, namorar e fazer conteúdo. Tipo, você vai. Você vai ter, tipo, essas 3 horas por dia. Aí, pô, você quer ver um filme. Acabou o dia. Quer, tipo, deitar só pra ficar deitadinho mesmo. Acabou o dia. Então, assim, é foda. Se você tem condição de não depender de um emprego, né, 6 por 1, 9 horas por dia, você consegue trabalhar, né, 100% de home office, ou se você consegue trabalhar de freela e, né, se você já mora com seus pais ou, né, com parentes no geral, ou tem a possibilidade de você retornar e morar, eu acho que é uma coisa válida se pensar, porque talvez uma das formas mais, não vou falar nem fáceis nem garantidas, mas sei lá, talvez o caminho mais fácil para fugir dessa loucura, né, de trabalhar pra caralho e não ter tempo de fazer nada. Talvez hoje em dia talvez seja com, né, você empreendendo. Tipo, eu não quero que seja um bagulho de empreendedor não, tá? Porque eu penso que criar conteúdo também é empreender. É o seu negócio, né? Então, tipo assim, você quer fazer um canal no YouTube, né? Igual esse aqui, que foi feito pra, quem sabe, um dia virar uma das fontes do meu sustento. Empreenda nisso. Porque prosperar no mercado de trabalho e só, tipo, promoção, 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 até chegar no momento que você tá, tipo, ganhando bem e consegue ficar tranquilo, na minha visão, pelo menos nessa área, né, de comunicação social, né, porque criação de conteúdo é comunicação social, né, então, para você prosperar nesse meio, trabalhando para os outros, eu acho muito difícil. Então, não tô falando também que é impossível, né, o cenário ideal é você conseguir conciliar os dois, que é uma coisa que muita gente faz, inclusive. Tipo, se você for ver influencer, né? Tipo, pessoas que vivem de criação de conteúdo, muitos trabalhavam com alguma coisa fixa e produziam conteúdo até o momento que a produção de conteúdo virou o principal. Então, se a sua ideia é essa, né? Ser um criador de conteúdo e viver disso, e for possível, né? Faça isso, né? Tenha um trabalho, mas continue criando o seu por fora. E aí o ideal é sempre tipo que o seu trabalho fixo ele não consuma todo o seu tempo e a sua energia, porque senão você não consegue criar e você não consegue sair dessa roda, né? Sair dessa, como é que chama? Corrida dos ratos. Mas acho meio pejorativo isso. Não quero que o pessoal que trabalha comigo pense que eu estou chamando eles de ratos. Muito longe disso. Mas enfim, isso também não é esse vídeo não é uma crítica, né, ao meu trabalho atual, ou que é um freela, né? Provavelmente quando você assistir esse vídeo já vai ter acabado o meu freela. Ou não, porque geralmente as pessoas que assistem nos primeiros dias e ainda não estou conseguindo entregar para muita gente depois. Então é bem provável que eu ainda esteja nesse freela. Mas a culpa não é, né, de quem tá comigo trabalhando. A culpa é do sistema, né? É algo muito maior. Algo que não está no nosso controle, não está no controle de quem está na minha área, de quem está acima de mim, de quem está acima dessa pessoa. Precisa subir alguns degraus para chegar realmente no verdadeiro culpado.
E essa guerra, né, é muito difícil da gente vencer, então na minha cabeça, pelo menos, acho que a gente deveria pensar nesse objetivo de vencer essa guerra, mas focar em conseguir vencer na sua batalha primeiro, porque se você consegue crescer e prosperar, acho que fica mais fácil de vencer a guerra maior, né? A menos que você vire o muro, né? E você é um covarde. Mas, pô, se você é trabalhador, se ralou 6x1 presencial, longe do trabalho principalmente, consegue prosperar com criação de conteúdo e vira um pró-meritocracia, aí você não entendeu nada. Então é isso. Acabei falando mais do que eu esperava. Eu provavelmente vim fazer uns cortezinhos. Mas é isso, a minha experiência pela primeira vez trabalhando 6x1 presencial, morando longe e tentando criar conteúdo ao mesmo tempo. Descobri que é praticamente impossível. Você precisa ser muito focado, você precisa ser uma pessoa, porra, muito determinada. E euzinho estou muito cansado para ser essa pessoa hoje. Por isso que eu fico esse tempo todo sem vídeo no canal. Belezinha? Mas é isso, estamos voltando em breve. Provavelmente em agosto vai ter mais vídeos com mais frequência. Espero voltar pelo menos num por semana. Mas quem sabe teremos mais vídeos, né? Então, se esse vídeo chegou em você, que você não me segue ainda, já segue aqui para ver mais conteúdos como esse. Eu falo bobeiras, reflexões às vezes sérias. Gosto de falar coisas que fogem do óbvio. Isso é um defeito, inclusive, né? Porque às vezes eu não consigo falar o óbvio. Eu acho que todo mundo vai ficar, só descobri isso agora. Tipo esse vídeo, né? Que me travou um pouquinho porque, como eu falei, muita gente vive essa rotina, né? Então, fiquei pensando, caralho, eu vou parecer um merda, né? Um fracasso. Mas não é, né? Não me vitimizei em nenhum momento desse vídeo, né? Só quis mostrar realmente esse lado. E se você tá pensando em viver disso, é bom ter essa vivência, né, compartilhada. Então, tamo junto, deixa um likezinho também, por favor, se for possível, se não for, não tem problema também. Só de ter ficado até aqui já tá muito bom. E se inscreve, como eu falei, deixa um comentário se quiser. E se tu fizer isso tudo, eu te amo. Mas tamo junto, já falei isso várias vezes, tamo junto, tchau. Tchau, beijo.